Oi, Helenira, tudo bem? Oi, Mauro, Rebeca, Ana, bom dia. Então, eu fico ouvindo a Janja, né? E lembrando outro dia da Catanhede elogiando a Ruth e dizendo que a Ah, Janja tinha só que seguir o exemplo da Ruth. Só que verdade. desde que o exemplo seja ficar quieta e sumir, né? Mas Trabalhar então, aviso. Para quem não sabe, a Helenira é coordenadora nacional do SINASEF, o Sindicato Nacional de Professores, Professoras, Servidores e Servidoras dos Institutos Federais do país. Conta para nós, qual é o E aviso? mais uma turma, né? Que esse sindicato ele representa também servidores civis que Ah, atuam em instituições educacionais de escolas militares e do Ministério da Defesa, da Marinha, enfim. E mais o povo do IBC e do INES, mais o Colégio Pedro II, enfim, uma beleza de muita gente aí. Então, também congresso, né? O congresso vai começar daqui a pouco, eu vou sair daqui correndo para fazer a mesa de abertura. E amanhã tem mesa de negociação com o governo. Então, para servidoras e servidores federais da nossa rede, essa é uma semana, a gente vai até domingo com bastante debate sobre a questão da política educacional, a revogação do novo ensino médio, a compreensão, porque é interessante que sindicato servidor público, a gente discute o funcionamento do direito a, né? Então, a gente está tendo uma greve, por exemplo, teve agora, né, uma greve em Florianópolis que terminou em defesa da empresa pública de limpeza urbana. A gente, servidor da educação, a gente luta pela educação, a gente não luta só pelos nossos direitos como trabalhadores, mas pelo direito do povo a ter uma educação de qualidade e o que a gente considera educação de qualidade e como é que a gente vai debater isso. Então, esse é um dos centros do debate. E a gente vai abrir, à tarde, a gente vai ter uma mesa de debate sobre a questão LGBTQIAPN+, na educação. Depois vai ter uma mesa de conjuntura que vai ter o Breno Altman, a Ivanilda e o Péricles para debater a questão da conjuntura nacional e internacional. E depois abre os debates sobre política educacional e sobre as questões internas de organização do sindicato. Então vai até domingo. E aqui em Brasília, né? Vocês tá em conhecem, eu Brasília. estou em Brasília Eu vou lá pra ver gente também tocar. você está em Brasília. A noite que vai lá. Eu achei que estava em Santa Catarina. Não, cheguei hoje 2 horas da madrugada aqui, né? aí. Para abrir a mesa às 9, para estar aqui Mais às tarde eu 8. vou lá ver essa mesa de conjuntura. Vai ver se boa. Enfim, mas eu acho que é importante as pessoas saberem, né, que os sindicatos estão funcionando e tem muita gente, inclusive na esquerda, que tem preconceito contra servidor público, né? Que não entende, por exemplo, que 1000 vezes a gente faz greve nas universidades, greves de 100 dias para evitar que Fernando Henrique cobrasse mensalidade nas universidades ou privatizasse ou impedisse o crescimento da rede de educação tecnológica. A gente faz greve para garantir o direito do povo, como aconteceu na Sabesp quando eles fizeram, e no metrô recentemente, quando fizeram greve para defender a empresa pública, ou seja, o direito do povo à mobilidade e à água e saneamento. Então, isso eu acho que é interessante ressaltar. Então, aqui nós estamos nessa briga, ó, o Josué. Josué, nosso trabalha no sul de Minas. Dia desses eu tive por lá. Uhum. Não, mentira, eu tive no norte de Minas. Minas tem vários institutos, né? Helenira, só para dar uma ideia, quantas pessoas tem nessa categoria que você representa, que participam, que estão nesse congresso aí? Deve estar uns 80, 90 mil. É enorme. A gente tem filiado no sindicato 30 mil, existem algumas condições aí que tem algumas pessoas que são filiadas no Andes e na Fazubra ou no Proifes por causa de processos históricos, né? Por exemplo, algumas das escolas que hoje são IFE antes eram ligadas a universidades, então algumas das pessoas, quando houve a transição, não vieram para o nosso sindicato, continuaram nos seus sindicatos de origem, mas em torno deve estar perto de uns 90 mil, na verdade. E 1 milhão de estudantes, né? A gente atende 1 milhão, mais de 1 milhão de estudantes no Brasil. Bom, quer dizer que hoje tem encontro Ana e Heleniriana aqui em Brasília. Não sabia que você estava por aqui. Eu não vou não, tá? Não vai dar. Hoje não. E recentemente, Rebeca, teve um encontro noturno, nós três aqui, mas minha companheira, muito gostoso, muito Então, agradável, né, aqui em Brasília. Vamos falar
desse tema que a Rebeca apresentou para nós aqui, você, Rebeca, a pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, Rebeca? Exatamente, Lenira, bom dia, bem-vinda mais uma vez. Ontem, né, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou novos dados em relação à violência contra as mulheres, feminicídio. No primeiro semestre deste ano, 722 mulheres foram assassinadas sob o viés de gênero e 34 mil estupros de vulneráveis. Lenira, onde o Estado falhou? No que nós falhamos? Conta pra gente. Bom, primeiro eu queria destacar um dado que eu acho que é importante, que é o seguinte: o total de mulheres assassinadas é 1.902 nesse levantamento. Por que eu estou falando disso? Porque não há ainda uma padronização adequada para caracterizar ou não esses assassinatos como feminicídio. Então, a gente tem, por exemplo, estados em que você registra 75% dos assassinatos dolosos de mulheres como feminicídio e outros que registram 12%. E isso dá um indício, a gente não tem como ter certeza, de que provavelmente há mais feminicídios dentro desse universo. Para deixar claro para quem está nos ouvindo, a gente só considera feminicídio quando ele é um crime de ódio misógino, ou seja, quando tem a ver com o fato de, em geral, um homem, 100% dos assassinos são homens, nesse caso, assassinar uma mulher por conta de uma questão, por ciúme, ou seja, por um estereótipo de gênero feminino dentro da sociedade. Agora acontece, e aí, por exemplo, se ela for assassinada num latrocínio, né, ou seja, foi um roubo e o cara matou uma pessoa no meio do roubo, isso não é considerado feminicídio. Por que eu estou falando? Porque provavelmente, se você tem um estado registrando 75% e o outro 12%, essa discrepância é tão grande, dá um indício de que, na minha interpretação, provavelmente muitos feminicídios não estão sendo registrados como tais. Então, e a gente ainda não tem esse agravante claramente qualificado no sistema penal brasileiro, né? Mas tem outros dados aí nesse anuário, e aí tem uma coisa que é importante, o feminicídio crescendo, né? Principalmente em São Paulo, um número muito grande de feminicídios crescendo em São Paulo nesse novo dado. E aí o que a gente está falando de uma coisa que é diferente de estupro, por exemplo. Muitas vezes, quando a gente vê o dado de estupro aumentar, a gente diz assim, pode ser que esteja aumentando a notificação, porque a subnotificação é tão grande que possivelmente o número de estupros é o mesmo, mas a notificação é que pode estar aumentando. Mas nesse caso, a gente está tendo um número grande. Volta só para outra tela, por favor. A gente está tendo um aumento muito grande de feminicídios notificados. E aí, só que a gente vai reparar que o aumento é 2,6%, só que o aumento de homicídios dolosos contra mulheres também aumentou 2,6%. Então, não é um aumento de notificação, é um aumento efetivamente de feminicídio que provavelmente é maior do que esse, né? Então, a gente está vendo uma sociedade, e aí eu tenho pelo menos duas hipóteses para isso. A primeira hipótese é uma questão política de um ideário machista misógino que vem sendo alimentado por figuras como Red Pills, né, o sujeito do Campari, de ódio às mulheres, especificamente no extremismo de direita, especificamente em determinados ordenamentos religiosos fundamentalistas. Eles têm promovido o ódio às mulheres e, frequentemente, isso aumenta a quantidade de feminicídios. A outra coisa é a quantidade de armas disponível na mão de civis. Por quê? Porque quem tem direito à arma, como o CAC, por exemplo, teoricamente ele não pode portar a arma na rua. Ele só pode estar com ela em casa. E isso significa que um cara que promoveria uma violência contra a mulher, do tipo dar um soco ou uma facada, ele agora tem uma arma para dar um tiro. Então, aumenta muito o caso em que a violência contra a mulher vira um feminicídio. E a gente tem um dado muito triste, que é o seguinte: menos de 10% das mulheres assassinadas tinham medida protetiva, o que significa que o Estado não está alcançando a mulher nem no básico do básico, que pouco funciona, que é a mulher determinando medida protetiva de urgência quando vive situação de violência.
Ou seja, nós temos 90% das mulheres que foram assassinadas que não tinham sequer um boletim de ocorrência, não tinham sequer uma medida protetiva. Então, a gente está falando de uma política, de uma sociedade que ainda pouco alcança as mulheres para elas chegarem nos aparatos que deveriam defendê-las. E quando chegam, eu sempre uso o exemplo da delegacia da mulher que tem em Florianópolis, que tem uma única delegacia em 20 e tantas, que é especializada em mulher, em criança, em idoso e adolescente. Ou seja, na verdade, todas as outras 20 e tantas são especializadas em homens adultos, né? Porque se você é especialista em mulher, adolescente, criança e idoso, isso é 70% da população. O que sobrou são os homens, né? Então, na verdade, você não tem uma rede de atendimento, você tem pouca formação, você ainda tem polícias e judiciário bastante misóginos, com pouquíssima formação para atender mulheres. Então, infelizmente, o Estado, mas a sociedade, né, representada nesse Estado, tem falhado barbaramente em atender esses casos de violência, em prevenir esse tipo de assassinato. E hoje em dia, o que eu tenho visto é que não tem mais hora, né, e nem lugar para que essas violências aconteçam. A gente, antigamente, ainda tinha essas questões dentro de casa. Também é muito pior. Mas, hoje em dia, na rua, essa semana eu vi um delegado que tinha batido um carro e aí juntou uns curiosos e uma mulher se aproximou dele e ele deu um tapa no rosto da mulher que estava ali. A mulher não tinha nem nada a ver com ele. Né? Aqui na minha cidade, Taboão da Serra, semana passada, 2 meninas de 18, 19 anos foram mortas por seus parceiros com 3 meses de relacionamento. Uma com 2 meses de relacionamento, a outra com 3, os parceiros não aceitaram o fim, foram lá e mataram essas mulheres. Em um desses casos, esse criminoso ele ficou na porta da delegacia da mulher esperando abrir porque ela fica fechada. Ela abre das 9 às 5. E esse é mais um problema também, as delegacias da mulher estarem fechadas, né, nos fins de semana, à noite. Essa é uma preocupação muito grande. Ana, você quer entrar nesse debate? Quero sim. Eu quero saber, Helenira, o que você achou desses eventos aí de ontem e o que o governo Lula pode fazer para ser mais efetivo nesse combate ao feminicídio e à violência contra as mulheres. Estamos chegando perto do 25 de novembro aí, né? Então, é bom ressaltar que esses dados todos são do primeiro semestre de 2023, então nós estamos falando de números de um semestre. Por exemplo, o dado de estupro, o dado de feminicídio dá conta de 4 feminicídios por dia, considerando os que estão notificados assim, né, em média. A gente está falando também de alguma coisa em torno de um estupro a cada 6 minutos, não, 8 minutos é o que está aí, quase todos eles de vulnerável ou de criança e adolescente, 70% é de criança até 14 anos, e então é uma situação muito grave, mas aí só para, viu, Rebeca, o perfil ainda é que ele continua sendo prevalente em casa, o lugar mais perigoso para uma criança e para uma mulher continua sendo a sua própria casa, nenhum lugar no mundo é mais perigoso, menos de 20% dos estupros acontecem, de vulnerável, por exemplo, acontecem na rua, e com desconhecidos, e ainda tem esse negócio do dia, domingo e segunda, e aí sim as delegacias ficam fechadas no dia onde mais acontece violência doméstica, onde mais acontece. É o dia que mais acontece. Né? Domingo é o dia que mais acontece disparado. E aí, mas enfim, as políticas públicas, né? Bom, a gente precisa de enfrentamento, e aí eu sempre cito esse livro que é Porque as Mulheres Têm Sexo Melhor sobre Socialismo, da Kristen, eu sempre esqueço o sobrenome dela, que a maior efetividade para alterar essa condição de maneira concreta, por incrível que pareça, pouco tem a ver com segurança pública. Tem a ver exatamente com o assunto que vocês estavam falando antes, que é colocar as mulheres em lugares de poder, garantir emprego para as mulheres, garantir remuneração adequada, porque as mulheres ganham muito menos, e aí elas têm... Isso não é suficiente, mas sem isso é impossível. Porque o que acontece? As mulheres elas ficam submetidas a uma condição de dependência econômica, emocional e de várias ordens na sociedade, mas se você não muda a dependência econômica, você não cria uma liberdade realmente de escolha. Então, precisa ter emprego decente, com salário decente,
por incrível que pareça, é uma das coisas mais importantes. E aí eu sempre falo que não basta, por exemplo, que é muito necessário, e a gente aplaude, não basta você fazer uma lei de equidade de salarial no mesmo cargo. A gente está precisando que as profissões consideradas femininas tenham valorização superior à média das profissões. Porque a gente tem remuneração média mais baixa. Quando a gente fala que, em média, as mulheres ganham 30% a menos, a gente está falando da massa salarial. Ou seja, de cada R$1.000 que é dado como salário no Brasil, as mulheres ficam com 30% a menos do que os homens. Então, a gente está falando de, por exemplo, uma coisa que caiu no Enem, que é as profissões de cuidado, né? A saúde, a educação. A maior parte dos homens não percebe que aquela questão do Enem não estava falando só de trabalho doméstico. Estava falando, inclusive, de um trabalho que é remunerado, mas é muito mal remunerado, que é o trabalho de educação, saúde e assistência. Então, a gente está falando... Então, isso é um início. Claro que as campanhas de conscientização são sempre necessárias, mas elas, vou te dizer, elas são pouquíssimo efetivas. A alteração de sociedades a partir de campanhas de conscientização são pequeníssimas. Você precisa de aparatos de repressão, você precisa de grupos, de obrigar os homens a frequentar grupos, os homens violentos a frequentar grupos, tipo a ACE, tipo Narcóticos Anônimos, são grupos nesses formatos. E você precisa, então você precisa reprimir socialmente para poder ser desautorizado, e isso, desse ponto de vista, está melhorando, porque, por exemplo, até uns tempos atrás, e eu não estou falando da década de 40, não, estou falando de 15, 20 anos atrás, feminicídio não era notícia. Ninguém noticiava o fato de uma mulher ter sido assassinada pelo marido, isso era crime passional, uma coisa que acontece como se fosse, sei lá, chuva, né? Então, a gente não... Oi? Defesa da honra, essas coisas. Defesa da honra, o STF tirou do ordenamento jurídico brasileiro semana passada, né? Não foi semana passada, literalmente, mas foi outro dia. Então, a gente está falando de um processo em que a sociedade desautoriza. A gente está tendo as notícias, infelizmente, é bom, porque desnaturaliza, que é uma coisa muito necessária, mas se não... Então, a primeira coisa objetiva, mudar a condição objetiva de vida das mulheres. De emprego, promover emprego, mudança do perfil salarial. E a segunda coisa é mudar o perfil repressivo. E aí você precisa ter mais mulheres delegadas, policiais, e treinamento, porque não é suficiente ser mulher, tá, gente? É preciso ter treinamento específico para recepcionar e acolher vítimas de violência e melhorar o sistema. Teve muita mudança, o próprio anuário mostra isso, né? Muita mudança na legislação. Mas essa mudança não está chegando na ponta. E tem que ter um enfrentamento ao nazismo, que a base do recrutamento do nazismo é a misoginia no Brasil. Então, a gente precisa ter um enfrentamento muito claro ao nazismo, que passa ao fim e ao cabo, de uma certa forma, eu não posso deixar de vender o meu peixe, por defesa da escola. A escola é a única instituição brasileira que tem respeitabilidade social, que é majoritariamente dirigida por mulheres, né? E aí, por último, falar disso que você estava falando, que é a história do poder. É preciso ter mulheres em posições de poder. Eu, por exemplo... Deixa eu acrescentar a essa questão do poder, uma coisa que é sempre polêmica, todo debate que eu participo sobre mulheres no poder, vem as mesmas perguntas, e no chat hoje está cheio delas. Que aí a gente está falando da Raquel Lira, que é governadora, ou a gente pode falar da Kamala Harris, primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos depois de 200 anos lá nos Estados Unidos. E aí as pessoas, mas ela é de direita, ela faz pior que um homem. São debates diferentes, né? Eu queria colocar essa minha opinião e te ouvir também. Eu quero ter uma mulher como adversária. A Angela Davis falou isso quando a Kamala Harris tomou posse. A Angela Davis fez um post com um jornal que estou vendo que uma mulher está indo lá na Casa Branca. Eu quero ir lá discutir com essa mulher, que ela seja minha adversária, que seja normal e naturalizado que as mulheres estejam em espaços de poder. O que você acha desse debate que ele sempre aparece? Usaram agora o fato da embaixadora que estava representando os Estados Unidos para declarar aquela porcaria na ONU ser uma mulher negra. Então, gente, deixa eu contar um segredinho para vocês. Se a gente for usar o critério de que se o gênero e a raça ter dado errado, então a gente tem que limar, então a gente tem 100% de certeza de que nunca mais vai eleger um homem branco na vida, né? Simples assim. Porque 95% dos presidentes que o Brasil teve foram homens brancos e deu merda, direto, quase sempre. Então nunca mais a gente vai eleger um homem branco, é isso? Porque isso é parte da misoginia. Você dizer que você não pode escolher uma mulher porque outra mulher errou,
e isso também é parte do racismo, quando você diz que não pode escolher uma pessoa negra porque outra pessoa negra errou, você está desindividualizando aquela pessoa, você está socializando o erro, mas ninguém socializa o erro dos homens brancos, né? Quando a gente estava fazendo a discussão da STF. É um homem branco, isso é uma coisa impressionante. Ninguém fala que o Netanyahu é um homem branco. Eu vou contar para vocês, o Biden é um homem branco, gente, e só faz besteira, então nunca mais votem no homem branco na história da vida de vocês. Porque 80%, 85% do Congresso Nacional é feito por homens brancos. O Lira é um homem branco, repararam? Então não vote mais em homem branco, porque o homem branco faz o que o Lira faz. Então, assim, ó, reparem, isso é parte da misoginia e parte do racismo. Nós estamos falando de a gente desindividualizar o procedimento, porque a gente esquece que o homem branco é o homem branco, ele tem gênero e raça. A gente considera o homem branco o ser universal. Então, o ser universal é uma condição individual do Lira, do Biden. Agora, o outro errar é uma condição de todos aqueles. Então não pode botar outro negro no STF porque o Joaquim Barbosa é negro e fez o mensalão. Então tá, então também não vamos botar o Toffoli, também não vamos botar o Barroso, também não vai, então não pode botar mais nenhum homem branco. E, aliás, eu estou dizendo mesmo, né? Se esse é o critério, então a gente tem 100% de certeza que tem que botar uma mulher negra no STF. Porque a gente tem certeza que nenhuma mulher negra errou no STF, porque nunca teve nenhuma, então é a única condição que a gente tem certeza que nunca cometeu um erro. Isso é um processo bem, bem doido, assim. Sim, a gente precisa de mulheres em todos os lugares. Eu sou defensora de que a gente aprove uma lei que diz 50% da Câmara vai ser eleita mulheres, independente da posição que ela ficar na lista. Por quê? Porque é isso que vai mudar a condição objetiva das mulheres. É isso que vai parar os assassinatos de mulheres. Nós estamos falando de democracia. Eu sempre digo isso, os homens brancos, letrados, de classe média para cima até os ricos, são menos de 20% da população brasileira e tem 80% da representação. Nós estamos falando de um Brasil que tem menos representação feminina no parlamento do que o Afeganistão. E aí vem falar, entendeu? Nós estamos falando de quê? E aí a gente vai naturalizar? Não, claro que existem mulheres que erram, é óbvio. Aí eu vou repetir a minha frase clássica, eu não defendo oprimidos e explorados porque eles são gente boa. Eu defendo oprimidos e explorados porque eles são oprimidos e explorados, tem que deixar de ser oprimidos e explorados. Mas eu vou contar um outro segredo para vocês. A extrema-direita dos Estados Unidos está querendo derrubar a emenda que autoriza as mulheres a votarem, porque, na média, as mulheres votam mais na esquerda, votam mais em causas sociais e votam mais nas pautas que diminuem a desigualdade, inclusive para os homens. Então, homens, se vocês querem menos desigualdade, querem ganhar salários melhores, votem em mulheres. Mas pode ser que eu vote na direita e dê errado. Pode, mas tem menos chance do que se você votar num homem e dar errado, porque os homens já provaram, na média, que eles erram muito mais. Eles trouxeram o mundo, vocês, né? Desculpa aí, Mauro, mas trouxeram o mundo para esse lugar de guerra, de fome, de destruição climática, de desigualdade, de exploração, de estupro, né? De violência. Os homens se matam, eu digo todo dia, homens sejam feministas para salvar as próprias vidas. Porque o sistema que vocês criou, o primeiro grupo que mais mata é vocês mesmos. A gente briga que vocês estão matando a gente porque a gente não vai aceitar. A gente não quer que vocês matem ninguém, mas primeiro a gente não quer que vocês matem a gente. Porque eu não tenho nada a ver com isso, vocês foram criados numa lógica, né? Então, essa é a ideia, né? Tem que ter mulher, sim. E sim, mesmo as mulheres de direita, em média, são mais à esquerda, né? Você pega figuras tipo a Zenaide, a própria Simone Tebet, se você olhar, é uma mulher absolutamente de direita, em vários momentos você olha, Soraya Tronic, né? Elas são mais sensíveis, professora Dorinha, elas são mais sensíveis às pautas sociais e votam em média mais. A ponto de, nos Estados Unidos, a extrema-direita está defendendo o fim, a emenda, eu acho que é a emenda 19, se eu não me engano, que é a emenda que garante o voto das mulheres, para poder voltar a ter mais votação na direita. E vou contar um segredo para vocês também, não fossem as mulheres, nós teríamos Bolsonaro presidente. Então, sim, votem em mulheres, porque a chance de errar é bem menor. Isso não é condição suficiente, mas é uma condição bem boa. Reverter também. Então, as mulheres que vão votar no massa. Porque. Pera. Nos Estados Unidos, as mulheres votam mais à esquerda.
No Brasil, as mulheres votam mais à esquerda. Na Argentina, as mulheres votam mais à esquerda. E tem gente que fala contra o feminismo. Gente de esquerda. Diz que homem de esquerda que mete o pau no feminismo. Ixi, muito. Não é? É identitário. Uma pergunta para você, Ana. Pois é, eu vi essa pergunta do Alessandro. É Roberto Alessandro, não é, Rebeca? Roberto Alessandro. Olha, isso dá um programa, acho que a gente precisa fazer um programa. Vamos trazer a Tássia, trazer a Helenira, podemos trazer outras mulheres para a gente conversar sobre isso, porque são muitos fatores que impactam nessa baixa participação das mulheres aqui no Brasil. Não é simples a gente responder. Já posso contar um? Como dirigente sindical e partidária, vou contar um. Eu tenho filhos. 2. O Mauro tem filhos. 3, né, Mauro? 3. Mauro, quantas vezes na sua vida você estava numa reunião e alguém te perguntou na reunião, você tem filhos? Você respondeu 3. E aí a pessoa te perguntou assim, e com quem que você deixou seus filhos para estar aqui? Alguma vez te fizeram essa pergunta? Sei contar. Um total de 0 vezes. Então, agora, Ana, quantas vezes te fizeram essa pergunta? Não, ou seja, vezes. Quando eu chego num lugar, como estão as meninas? É a primeira pergunta. Como estão as meninas? No sentido de, às vezes, carinhoso mesmo, de saber como elas estão, mas também, como assim, você está aqui? O que você fez? O que você arranjou? Você abandonou suas filhas, os seus filhos para estar aqui. Você é uma mãe desnaturada. Bom, eu vou dizer, uma pessoa que tive um entreveiro na direção do sindicato, escreveu uma carta imensa falando várias coisas a respeito da minha participação. Teoricamente, era uma divergência política sobre o encaminhamento de um negócio dentro do sindicato. E a carta que a pessoa escreveu dava conta de que eu era uma mãe desnaturada, porque o meu filho está doente e eu abandonava ele pela sede de poder, e dava conta da minha vida sexual, que eu usava o sindicato para transar, nananã. Então, viu, Roberto D'Alessandro, isso é uma das coisas. 90% das mulheres não têm as condições objetivas porque a sociedade não assume o trabalho de cuidado, sabe? Aquele de novo do Enem, né? E aí fica... então aí pra gente ir para reunião, por exemplo, hoje é feriado, né? Eu tenho 2 filhos, estou no congresso do sindicato. Claro, hoje meus filhos são adultos, eles têm 22 e 20 anos, mas há 10 anos atrás eu também era dirigente sindical, também via para o congresso, aí eles tinham 12 e 10 anos, e as pessoas ficavam me perguntando com quem que eu deixava, me oprimindo, dizendo que aquele lugar não era meu, porque eu sou uma mãe desnaturada, porque eu abandonei meus filhos. Mas quando o homem está ali, ele também tem filhos, ninguém pergunta se ele abandonou os filhos dele. Né? Então, no nosso sindicato, por exemplo, a gente tem uma política de creche para cuidar dos filhos, para poder a família se liberar e vir, mas quem reconhece essa liberação como sua é a mulher, porque a sociedade reconhece que esse trabalho seria obrigatoriamente, compulsoriamente meu, individualmente, independente do que o mundo ache. Né? E a segunda coisa... Não, termina aí que eu quero comentar sobre o prêmio que a Rebeca recebeu. E aí quero ver a Rebeca sobre essa questão também, porque a Rebeca tem... Por isso, eu quero que a Rebeca... Então, vamos, e a segunda coisa é que a gente, por exemplo, todo mundo sabe que essas coisas têm... Enfim, as pessoas têm vida sexual, isso é uma cuidado de realidade. E aí, mas nunca li alguém escrevendo um texto político divulgado numa entidade falando da vida sexual de nenhum dos caras, mas a minha vida sexual entra na pauta. E aí, independe do que eu estava fazendo, se era certo ou errado, não interessa, isso não é problema de ninguém, né? A não ser dos envolvidos no máximo. Então, o que acontece? Você tem uma opressão, além disso, a reunião acontece, às vezes, num horário que a mulher, né, que a sociedade impõe a mulher estar cuidando dos filhos, não tem condição, a gente é ensinada a não falar, então tem muitas, então, toda mulher, olha, a frequência de mulher que pega o microfone para falar em plenário, assembleia de sindicato e pede desculpas, começa assim, eu não sou muito de falar, eu preferia não estar aqui, mas eu preciso muito falar tal coisa, mas me perdoem porque eu não vou falar tão bem, e aí os homens falam um monte de bobagem, né, mas nenhum pede desculpas antes. Por quê? Porque ele entende... Não, pelo contrário, alguns amam a própria voz, inclusive só falam bobagem. E aí você fala,
porque a mulher acha que ela está pedindo licença para ocupar aquele lugar. Os homens nascem sabendo que aquele lugar é dele. Então... Ontem me chamou a atenção, a Rebeca ganhou um prêmio, e quando ela estava falando, aí eu já não lembro se foi lá que você falou, foi aqui, Rebeca, e você mencionou sua filha, né? E você mencionou de uma forma que, puxa, filha, desculpa, eu tantas vezes te deixei porque eu precisei, a mamãe precisava estudar e sair. Isso é jogado em cima de nós, né, Rebeca? Não, sem dúvida, né? Tem uma carga muito grande também por essa luta de entrar na universidade, né? De conseguir fazer uma faculdade. Quando eu, de fato, consegui, a Areta tinha 1 ano só de idade. Então, ela precisou ficar com o pai por muito tempo, tanto que até eu termino a faculdade hoje, quem fica com ela à noite para mim, ele mora perto aqui, quem fica com ela à noite para mim é ele, né? Às vezes eu estava trabalhando na Não TV... é para você, Rebeca. Desculpa, não é para você que ele fica com ela. Ele é pai dela. Exato. Não é para você, é para ele e para ela. Ele é pai isso, né? dela. Isso é obrigação dele. Tá vendo como é incutido na nossa cabeça? Ele não fica para você. Ele devia ficar mais, ele devia ficar metade do tempo, porque ele é pai dela. Mas por que eu falo isso, Lenira? Porque o tempo todo... Ele é um ótimo pai, ele é um excelente pai. E no Facebook, ele sempre posta vídeo, ele tem TikTok com ela, ele posta vídeo cantando, dando banho, levando para passear, indo no médico, indo fazer a matrícula da escola. E aí a mulherada no Facebook fala, nossa, como você é um ótimo pai, Rebeca, como você é sortuda por Areta ter um pai assim. Mas eu acho ótimo, porque tem também, né, que valorizar, reconhecer diante de tantos homens que não cumprem esse papel, mas a gente precisa conscientizar essas mulheres da massa de que, gente, é obrigação dele, ele teve um filho. Vocês viram quando o Neymar foi no hospital visitar a filha dele, que tinha acabado de nascer, e o pessoal falando, nossa, o Neymar é um ótimo pai, está segurando a filha dele. Gente, é um absurdo muito grande. Mas essa questão que a Ana traz da ausência, né, de ter que deixar a criança, me toca muito, eu ainda me sinto muito culpada por conta disso. Às vezes eu falo, eu acho que não, deveria procurar outra coisa, eu fico me sentindo culpada porque eu quero muito cuidar da minha profissão, mas também amo minha filha e quero estar com ela todos os momentos. Então, essa coisa Posso te dizer uma coisa? Desculpa te interromper, mas para te dizer uma coisa, em Cuba, eles fizeram um estudo longitudinal de acompanhamento do desenvolvimento das crianças e se surpreenderam muito, porque eles chegaram à conclusão que se desenvolve melhor crianças que são filhas de mães que trabalham fora e que estudam. Ó, presta atenção. Brasil, presta atenção. Filhas de mães que trabalham fora se desenvolvem cognitiva, de saúde, melhor do que as filhas das mães que trabalham dentro de casa. Eles fizeram um estudo longitudinal de quase 20 anos, acompanhando as crianças desde antes do parto até a idade adulta. E eles se surpreenderam, e foi a partir daí que eles criaram 2 programas em Cuba, porque lá eles são sérios, né? Quando eles chegam a uma conclusão científica, eles levam a sério essa conclusão e implementam políticas, que foi um programa, eu vou esquecer o nome agora, Educa Tu Hijo, que é um programa de trabalho pedagógico em que toda semana, igual faz consulta de médico, né, para ver a saúde, a cada 15 dias elas vão lá para ser ensinadas a ensinar. E eles implementaram creche a partir dos 3 anos para todas as crianças. Porque as crianças... Então, você não está fazendo mal para a sua filha, você está fazendo bem para a sua filha. Ao trabalhar, ao estudar, ela vai ser uma criança melhor, mais desenvolvida, com a saúde melhor. Então, fique tranquilo. E tire a culpa, porque mãe é culpa no Brasil e no mundo cristão. Mãe é culpa. Tirem a culpa. Dormir, gente. Mães têm direito a dormir sem culpa. Mães têm direito a trabalhar sem culpa. Mães têm direito a namorar sem culpa. A ficar doente, a beber com as amigas, aí no cinema. Tudo isso faz bem para os filhos, diretamente. Eu estou falando de um estudo científico dos mais sérios do mundo a respeito do assunto, tá? Eu não estou falando de um estudo qualquer. Então é isso, vai mal. Vou liberar a Helenira, que tem que sair correndo para abrir o congresso. Vamos embarcar o nosso Maringoni. Grande conversa, grande debate. Helenira, sempre aprendo com você, sempre aprendo com essas duas aqui. E prudentemente fiquei só ouvindo e aprendendo aqui mais um pouco com vocês 3 aqui. Esse tema, o feminismo, o tema das mulheres, da violência contra as mulheres, das vitórias das mulheres, da participação das mulheres, é um tema cotidiano para nós aqui no Fórum Café. Vai estar sempre na nossa agenda, fundamental que esteja. Beijão, Helenira. Bom congresso.
Tchau, Lenira. Beijão, gente. Bom trabalho aí para vocês. Vou lá correr pro meu congresso. Vai lá. Tchau, tchau.